Muito bem, estamos aqui para aprender. Você está aprendendo alguma coisa? Entra no nosso Instagram, entra lá no sertão.inovador, comenta o que é que você está achando, sugestões, dicas, críticas, dê o seu like, dê o dislike, fica à vontade, mas só não fique passivo, só não fique olhando, certo? Para as coisas e vendo a banda passar. Interaja. A gente agradece demais todas as observações que vocês fizerem, os temas. Você gostaria que a gente entrevistasse alguém? Você conhece alguém que tem feito coisas diferentes, inovadoras na atividade, seja como empresário, seja como profissional também, ou seja, como um empregado. O empreendedor, ele não quer dizer que ele é só o empresário empreendedor. Empreender é um comportamento. Você pode praticar o intraempreendedorismo. Eu pratico intraempreendedorismo na universidade, desde o primeiro dia que eu cheguei lá. Obviamente que há alguns lugares, a universidade que eu falo é o FESA, onde a gente tem atuado lá como, é uma das minhas atividades, digamos assim, né? Como funcionário dessa universidade, lá eu sempre procurei empreender. É óbvio que alguns espaços você tem mais afeição à inovação, outros lugares são mais tradicionais, e você tem que respeitar também todos os lugares, porque nem todo canto tem espaço para você estar fazendo inovação. Isso aí está tranquilo. Tá bem? Bom, agora a gente quer aprender mais sobre inovação na área de soldagem, na área de metalurgia, com dois empreendedores que estão aqui no nosso bate-papo. Está aqui o Lucas Landrini e o Caio Nunes. Sejam muito bem-vindos. Satisfação, obrigado. E a gente quer conhecer um pouco da história deles, do empreendimento que eles têm e também das inovações que eles têm trazido aqui na nossa região. Com a palavra, você fica à vontade aí. Vamos lá. Mas eu queria agradecer pelo convite inicialmente, né? Confesso a você que esse ambiente me dá muito prazer de estar sentado, conversando com pessoas como você, que, né, motiva muitas pessoas na área de empreendedorismo. Já venho acompanhando seu trabalho há muito tempo. E falar da minha história, né, e da do Caio aqui, para empreendedores ou pessoas que buscam empreender, para mim é algo muito motivador também, né? Inclusive, é um trabalho que eu desenvolvo hoje, né, faço esse trabalho em rede social, né? Eu tenho também um podcast que a intenção é continuar compartilhando conhecimento, continuar crescendo, evoluindo enquanto profissional, enquanto empresa. Então, eu Lucas Landrini, né, eu e Caio, nós somos proprietários da Metal Quality, né, que é uma empresa que ela surgiu na ideia de atender uma demanda, até mesmo assim, eu vou dizer, eu via que em Mossoró existia uma grande possibilidade de a gente desenvolver a nossa área, né, com serviços técnicos e até mesmo de consultoria para a área de soldagem. Claro que a gente já tem hoje grandes empresas que trabalham com soldagem, vou dizer assim, um nível alto de investimento, mas eu via que faltava investir mais em tecnologia, em conhecimento. Uhum. Então, a gente alinhou essas duas coisas para dentro da empresa. Então, hoje, a Metal Quality, nós somos empresas que prestamos serviço. Atualmente, nós temos dois, vou dizer assim, nichos que a gente trabalha na empresa. Nós somos retíficas de cabeçote. Então, a gente trabalha com serviços de retífica do zero, né? A gente trabalha o seu cabeçote até entregar ao cliente o produto final. E também temos, né, a área metalúrgica, onde o nosso foco, né, é atender o quê? Soldagem e caldeiraria. E aí, eu e Caio, nós somos ex-professores de solda do Senai, trabalhei 8 anos no Senai. Minha história do Senai foi algo que eu guardo para a minha vida, porque enquanto professor do Senai, antes de eu trabalhar como professor, eu fiquei no Senai durante 5 anos como aluno. E nesse período, Radamés, eu pude representar, né, Mossoró, Rio Grande do Norte e Brasil numa competição a nível internacional de soldagem. Em 2011 eu fui para Londres, na Inglaterra, e quando eu retornei dessa competição eu passei a ser professor na área de soldagem. Então eu treinei alunos para participar dessa mesma competição. Inclusive daqui de Mossoró a gente formou um aluno campeão mundial de soldagem, e isso me orgulha muito. Então esse know-how precisava transformar não somente em conteúdo que eu fazia dentro do Senai, em serviço. Então, foi onde a gente, né, quando eu saí do Senai, Caio estava trabalhando numa empresa aqui de Mossoró, eu digo, Caio, vamos se juntar. Ele também foi professor do Senai, né, trabalhou comigo lá no Senai durante 5 anos, 6 anos, não foi, Caio? Isso, 6 anos. A nossa história começou, na verdade, dentro do Senai, né? Foi. A gente sempre
conversava entre, não, a gente precisa colocar algo para transmitir esse conhecimento que a gente que adquiriu aqui dentro do Senai e transmitir para a indústria aqui de Mossoró. Que às vezes a gente percebia que existia uma certa deficiência, né? De conhecimento de soldadores e conhecimento de empresários. E trabalhava com processos de soldagem mais arcaicos, e a gente viu que existia uma enorme possibilidade de ampliar e aumentar esse know-how de conhecimento para essas pessoas, para esses empresários. Inclusive, eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, né? Eu tenho parceiros. Então, hoje o Lucas Landrini, eu estou muito focado na parte comercial da empresa, mas o Caio, ele é a parte mais operacional, é quem toca realmente a oficina lá. Inclusive, eu viajo, participo de feiras a nível nacional e internacional, e ele é o cara que coloca o negócio para rodar. A gente tem esse contato com a turma, né? Deixa bem claro que a nossa função, né? Claro, né? A partir do momento que eu ajudo o empresário, isso vem oportunidades também. Então, eu sempre digo, eu não tenho concorrentes, tá? Eu tenho empresas parceiras. Então, eu estou sempre, né, fazendo visita nas empresas da região. Não é porque eu faço esse trabalho de consultoria, mas eu ainda tenho esse negócio dentro de mim de ser professor. Então, dentro da minha empresa, eu estou a todo momento ensinando, cobrando, dizendo o que está certo, o que está errado. Ou seja, inclusive a gente está sendo cobrado, eu e o Caio, de montar uma turma presencial de cursos de solda, porque, infelizmente, o Senai de Mossoró já foi referência mundial, mas hoje, eu vou dizer assim, parou muito os cursos de solda, né? Praticamente está rodando algo mais básico lá. E aí essa demanda foi surgindo, cara, por que não? Então, hoje, Radamés, a gente está com a empresa, né, seguindo na parte de serviços, né, onde a gente atende principalmente a área do petróleo. Graças a Deus, o Rio Grande do Norte voltou a respirar bem, né, na área do petróleo. E a gente começou a atender, né, mais frequente essa turma, como também essa parte de consultoria e vendas. Então, hoje, o Caio está com a farda aqui da Metal Quality. Pode ser que alguém pense, Lucas, o que é a H-Soldas? A H-Soldas é uma empresa parceira, né? Hoje nós somos representantes do Rio Grande do Norte e no Ceará da H-Soldas. Então, eu vendo máquinas para a indústria, para revendas, né? Ou seja, a minha intenção é levar tecnologia, desde máquinas de solda com mais tecnologia, robô de soldagem, corte a laser, ou seja, máquinas que eu tinha muito desejo de ter nas empresas aqui da região. Hoje eu vou estar levando essas soluções como venda também. Então, hoje a empresa ela tem desenvolvido bastante a parte comercial, né? Um novo desafio que eu assumi. Né? Eu costumo dizer que a gente não nasce vendedor, mas a gente se prepara, e eu tenho feito muito isso. Então, vocês estavam falando há pouco tempo sobre gatilhos mentais. Isso nós como vendedores, se a gente não usa desses benefícios, né? Infelizmente, a gente às vezes perde uma boa venda, perde um bom negócio por conta disso. Muito bom. Deixa eu, então, puxar de vocês um pouco, digamos, mais de questões mais práticas, de inovação que vocês têm feito. Que diferenciais inovadores a Metal Quality trouxe, de repente, para a região? Professor é assim, amigo. Você começa a ser professor, é igual a empreender. Se você começar a empreender, você não quer mais parar. Você pode até quebrar várias vezes, mas você continua tentando. E professor começou a dar aula, pronto, amigo. Ele tem uma dificuldade enorme de sair da sala de aula. Às vezes eu estou com meus meninos, aí o meu menino meu diz, professor, eu disse, não, até você, rapaz, até aqui. Não, aqui é papai, é papai. E às vezes ele confunde também, né, com o professor da escola, mas o jeito de a gente falar. E professor é um benefício muito grande porque você continua estudando, então você está sempre buscando. Então, o que é que de estudo que vocês fizeram, que pesquisa vocês fizeram, o que é que você tem de inovação que vocês trouxeram aí na atividade para a Metal Quality, que vocês pudessem falar para a gente? Ó, vimos aqui o mercado da região, melhoramos nisso, tal. Fica à vontade, vocês colocaram um pouquinho de inovação. A gente percebeu que o processo de soldagem que bem arcaico, né? Vamos dizer assim, usar esses termos, né? Que é o processo de soldagem em eletrodo revestido, e na nossa empresa praticamente é uma raridade a gente utilizar, né? O processo de soldagem com eletrodo revestido. A gente opta por processo de soldagem MIG-MAG, TIG, são processos que são mais atuantes e de melhor qualidade e melhor rendimento para a área em si, entendeu? Aí, assim, a gente implantou esses processos na nossa empresa, pelo fato de ter o nosso conhecimento na área de soldagem, e que a empresa roda super bem, com maior produtividade, com maior economia, tá entendendo? E a gente quer levar isso aí para a indústria de Mossoró, certo?
e da região também. Que às vezes a gente percebe uma certa resistência do empresário. Não, eu fico no processo de eletrodo revestido porque meu soldador é mais experiente nessa área. Sempre fez mas assim, não, né? sempre Sempre fez foi assim. assim. Não ativa aquele gatilho na mente dele de que aquilo pode mudar para melhor. E Radamés, assim, uma coisa bem comum é o quê? Você pega uma maquinazinha de eletrodo revestido, é uma maquinazinha pequena, barata, aí o cara diz, não, mas eu vou pagar, sei lá, 10, 15, 20 mil numa máquina dessa, pra quê se essa minha máquina está me atendendo? Só que ele está vendo o custo ali de aquisição. Imediato, né? Mas aí, se você for olhar o que uma máquina dessa com maior custo, consumo, ela etc. vai te dar de produtividade. Cara, sei lá, digamos que eu vou dar um exemplo show aqui. Um portão. O cara faz um portão aqui em 10 dias. E aí você investiu numa máquina que ela vai fazer, ao invés de 10 dias, você vai fazer em 2. E não somente isso, o consumo de consumíveis, ou seja, o material que você usa para poder desenvolver aquele produto ali, vai reduzir muito o custo também. Às vezes eles não fazem essa conta. Simplesmente, não, a máquina é mais barata, o consumível é mais acessível, eu vou investir nisso. Para você ter ideia, eu tenho uma máquina de soldagem a laser. Se eu estou falando que hoje tem máquinas de eletrodo, máquina de 300, 600, 800 reais, uma laser você vai estar investindo no mínimo 80 mil para ter uma máquina dessa dentro da sua empresa. E aí o cara diz, pô, vou investir 80 mil para ter uma máquina dessa, a gente tem uma lá na empresa. Mas a produção que eu consigo fazer com equipamento desse, a qualidade... Se paga rápido, né? E se você tem demanda para isso, Demanda. a gente tem hoje uma grande deficiência no mercado em encontrar bons soldadores disponíveis para trabalhar. É por isso que estão me procurando também para montar Fazer um turmas. curso, né? O laser ele é muito fácil. Se eu pegar você que nunca soldou, colocar aqui, você vai fazer uma solda de altíssima qualidade. Então o cara, pô, eu estou tendo muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Só um exemplo com relação a esse equipamento que nós temos lá na oficina, que é a máquina laser. Eu tenho um filho de 8 anos, certo? A gente fez um workshopzinho lá na oficina, certo? Para apresentar o equipamento. Meu filho de 8 anos, ele chegou lá, eu peguei ele na escola, chegou lá, soldou perfeitamente. Ou seja, eu estou trazendo uma produtividade boa, de qualidade, e eu não preciso ter uma mão de obra tão qualificada para poder operar um equipamento desse tipo. Entendi. Entendeu? Aí muitos falam, não, cara, mas para você é muito fácil. Você foi professor de soldagem, seu filho tá com você todos os dias. É comum ele pegar esse gancho aí rápido. Sim. Meu filho, dificilmente eu levar ele para a oficina. Eu quero ele estudando, eu quero ele no dia a dia e usar com Tem criança, a questão né? de segurança. Tem a questão de Sim, segurança claro, também. claro. Eu levei ele lá para mostrar que o equipamento ele é fácil, é versátil a utilização dele, entendeu? Para mostrar para os nossos E deu clientes, certo, e deu certo. Deu tudo ok, deu tudo certo. Eu sabia que ele não ia ter problema porque eu sabia que o equipamento também não ia oferecer tanto problema com relação a ele pegar o equipamento e soldar, entendeu? Aí foi um exemplo muito, muito legal que a gente trabalhou e fez lá no nosso ambiente que Muito bem. está dando uma resposta muito boa. É porque o novo, a gente já ouviu tanto isso, né? Sabe disso, mas como já foi abordado aqui em outras ocasiões, o nosso emocional, ele tem uma competência de apagar o racional, às vezes, assim, muito grande. Porque você sabe que aquilo vai ter às vezes você pode até mostrar, faz as contas. Como é que é a tua produção aqui? Tal. Vamos passar os dados. Quantos clientes você tem, quantos você está fazendo isso aqui? Quando você mostra a máquina, está vendo que ela se paga? Mas, às vezes, mesmo assim, a pessoa esquece o racional, porque foi provado racionalmente que ela vai se pagar por conta de não, mas pode ser que, aí começam os medos emocionais, mas não sei se realmente e tal. Porque ele está apegado ao que ele sempre fez. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Não é a síndrome dizem, eu nem vou dizer o nome, porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está falando o nome da pessoa como se fosse... Mas tá aquela síndrome que o cancioneiro popular às vezes fala, se apega àquilo porque traz conforto, traz algum tipo de pseudo-conforto também. Sim. Porque na hora que você aprende o novo, você não quer mais o velho. Não é assim? É verdade. Você aprendeu a dirigir, eu estava falando outro dia, quando você sai, dá um exemplo aqui, tem milhares. Você dirige um carro, daquela direção hidráulica, aí você compra um carro de direção elétrica. Você tem uma dificuldade enorme para voltar para um carro de direção hidráulica. Você dirige o carro ali e tal, aí o câmbio, você passava as marchas, daqui a pouco você não passa mais.
você fica com dificuldade de voltar para aquilo que era, né? Você subiu o vidro ali naquela manivelazinha. Agora você só aperta um botãozinho, o vidro sobe. Daqui a pouco você não precisa mais nem apertar. Você entra, você só fala. Isso. Aí bota lá um equipamento de áudio, ele já está conectado. Enfim, quando você se acostuma com o novo, o velho, ele não tem mais sentido. Mas só livrar-se do velho é que é um problema que a humanidade tem que resolver. E quem empreende, cedo ou tarde, tem que deixar essa ficha cair. Ó, ficha, coisa bem velha, né? Tem que deixar baixar uns créditos novos aí para poder atualizar. Nesta fala, eu queria que vocês pudessem, então, falar um pouquinho o que é que vocês estão aí de projetos, o que é que vem pela frente, o que é que vocês estão investindo aí. As empresas que a gente implantou, né, esses processos de soldagem inovador, nenhuma mais quiseram os processos antigos, por incrível que pareça. Mas assim, a Metal Quality hoje, ela tá, graças a Deus, a gente está fazendo 6 anos agora em setembro, né, de motivo de muito orgulho. A gente comemora, inclusive, cada ano a gente junta toda a equipe, faz meio que um aniversário da empresa, porque eu aprendi isso. Empresa é gente, né? Empresa não é... Isso. Essas máquinas aí, né? É gente lá. Exatamente. Então, assim, a gente tem sempre buscado oportunidades que o mercado regional ele pode estar trazendo para a empresa. E, como eu falei, de início a gente era uma empresa que trabalhava somente serviços, passamos a fazer também a parte de vendas, né, de produtos na área de soldagem. Então, a gente tem toda uma gama desde máquina de solda, consumíveis, abrasivos, e também a parte de consultoria e treinamentos. Então, eu, Lucas Landrini, hoje fico muito livre, né, para poder fazer isso dentro das empresas. Então, semana mesmo eu estava participando de uma feira lá em São Paulo e encontrei o empresário, o dono da Autopeça São Paulo lá, o seu Fábio, né? E aí, numa conversa lá, eu disse, não, Lucas, quando a gente voltar, eu quero você lá na empresa para a gente desenvolver um trabalho. E está acontecendo, né? Já fiz um trabalho inicial, a gente está desenvolvendo a empresa. Por quê? Porque às vezes você chega na empresa, não tem um padrão, apesar de, a empresa, quem sou eu para falar, né, do histórico, né, que eles têm. Mas, às vezes, não é que nem o rapaz estava falando há pouco tempo. Às vezes você está crescendo de um formato, mas quando termina o final do mês, cadê o dinheiro? Né? A gente vendeu tanto e cadê o dinheiro? Mas muitas vezes é devido a isso. A gente não consegue enxergar alguns custos ali que você poderia estar enxugando, né? Porque não tem uma análise técnica ali por trás. Sim. Então, o que a gente faz é justamente isso. Eu vou até a empresa, faço essa análise técnica e a gente faz um diagnóstico, né? Para poder mostrar ao cliente onde é que a gente pode trabalhar e ele ter esse melhor retorno. Então, a empresa ela não somente atende nessa parte de serviço, de venda, como também de consultoria. Educação entrando aí, né? E a educação também, né? A gente já está com a turma para começar segunda-feira, né? Lá na empresa também, que foi, cara, assim, eu não vou dizer, tem hora que, pô, Lucas, você vai fazer educação também? Hoje quem faz a educação são meus funcionários. Então, eu treinei minha equipe treina outros funcionários e agora minha equipe também vai treinar novos soldadores. Muito bom. Nós temos que ser multiplicadores de talentos. Então, isso é algo que eu busco fazer. Né? Eu e o Caio, né? Caio também foi professor e a gente tem esse DNA do Senai, né? Cobra muito com limpeza, organização, né? Ao mesmo tempo qualidade. Muito e é isso. Fico muito feliz de ver professores empreendendo, porque existem alguns estigmas, alguns padrões por aí que não, o professor ele foi dar aula, por isso que ele não quis empreender. Não, mas não é bem assim. Alguns empreendedores, além de dar aula, eles gostam também de empreender. Sim. Não sei se você sabe, mas a maior rede de cafeterias do planeta foram 2 professores que começaram. A Starbucks, lá no início, foram 2 professores que começaram a fazer algo diferente. A gente se encontra aqui para... Vamos pensar alguma coisa diferente, vamos mexer e tal. E aí as coisas vão acontecer. Meus queridos, obrigado. Você pode se preparar que em breve vamos chamar de novo. Uma vez pisando aqui, a gente chama de novo. Vocês tiverem algum evento que forem acontecer, alguma turma, passa para a gente que a gente divulga aqui para o pessoal, tá bom? Valeu aí pela participação. Obrigado. A gente vai para o intervalozinho e volta já já.